Fala galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque, começando essa terça-feira, 10 de setembro, e eu tô no ritmo já do Fogão, que se reapresentou ontem. E se a gente parar para pensar, olha a importância dessa semana aí, livre, né, para o Arthur Jorge preparar o time não só para o jogo de sábado, muito importante, o Botafogo defende a liderança do Brasileirão, mas é uma semana aí proveitosa, assim esperamos, né, para também começar a armar o time, o novo Botafogo, para a próxima fase da Libertadores, começando dia 18 contra o São Paulo, né? Tem aí praticamente uma semana e um dia para o jogo do Nilton, né? Então é uma semana fundamental de acertos e também chegadas dos reforços. Já vou falar dos nomes aí dos estreantes, já comento com vocês. Vou falar agora do Bastos, tá? Zagueirão angolano, Bastos Kisanga, ele atingiu as metas, tá? A matéria do GE confirmou que ele atingiu as metas para renovação automática até dezembro de 2025. Então o contrato dele ia até o final desse ano, confirmou até dezembro de 25, tudo certo. Obviamente que seguem as conversas, talvez aí para uma ampliação de contrato, né? Falei alguns dias atrás sobre isso, quem sabe até 26 e 27. O Bastos, que jogou a segunda partida lá dos Palancas Negras, né, da seleção de Angola, e conseguiu mais uma vitória, 2-1 dessa vez, em Luanda, capital de Angola, contra Sudão, contra a seleção do Sudão. Sendo assim, Angola acumula 2 vitórias, justamente, né, os 2 últimos jogos, na Copa das Nações Africanas. O Bastos, que tinha atuado os 90 minutos semana passada, dessa vez foi substituído ali já na reta final, aos 77 minutos, já um pouco cansado, que na verdade é aquela coisa que a gente tem se preocupado, né, do Bastos estar sentindo aí os reflexos da temporada desgastante, né? Então ele acabou saindo ali no finalzinho do jogo, enfim, e a gente espera aí que o Bastos retorne em segurança para o Brasil e se junte ao elenco alvinegro, né? Mas foram 2 vitórias aí nesse retorno do nosso zagueirão à seleção do seu país, beleza? Galera, falando em seleção, né, o Dorival confirmou que vai fazer uma mexida no ataque da seleção. O Luiz Henrique ficará hoje à noite no banco, né? Começa no banco, pode ser que entre. E justamente o Endrick do Palmeiras tomou ali a vaga de titular. O Dorival até explicou que o Luiz Henrique fez uma ótima partida, mas desempenhou ali muito semelhante ao que ele faz no Botafogo. E o Dorival estaria procurando algum jogador que atue ali um pouco mais centralizado, né, ocupando os espaços. E aí, por isso, foi a justificativa dele de escalar o Endrick. Eu sei que uma galera aqui que está me assistindo vai até achar positivo, né, que é descansar o nosso LH, o nosso Pantera, camisa 7 do Fogão e 20 da seleção. Eu também acho que não altera muita coisa. Acho que por merecimento o Luiz Henrique deveria continuar como titular, até porque acho que ele se saiu melhor do que o próprio Vini Júnior, né? Mas a gente entende que tem uma hierarquia aí, o Vini Júnior disputando título de melhor jogador do ano, né, no mundo, enfim. E aliás, a seleção vai ter aí, depois de longo período, um ataque exclusivo de um clube só, né, do Real Madrid, justamente com o Vini Júnior, com o Rodrigo ou Rodrigo, enfim, e o próprio Endrick, né? Então, o trio aí do Real, beleza? O jogo vai ser 9h30 da noite, tá? Direto do Defensores del Chaco, transmissão da Globo, narração do Luiz Roberto Demúcio, comentários da Ana Thaís Matos, e vai ser interessante a gente observar o Paraguai. Metade do time do Paraguai, praticamente, joga no Brasil, a começar com o nosso goleiro, Gatito Fernandes. Quem sabe, né, o Luiz Henrique entra no final do jogo e ainda teremos aí um duelo LH contra Gatito, né? Pode acontecer, mas vai ser bacana a gente ver o Gatito em ação. E comenta aí embaixo se você vai torcer para o Gatito fechar o gol ou de repente deixar só uma bolinha, né, passar para que o Brasil conquiste essa vitória, que é fundamental, tá? O Brasil numa situação ainda não muito confortável, né, dentro da competição, das eliminatórias. Faz um ano que o Brasil não consegue emendar uma sequência aí de 2 vitórias seguidas, e enfim, mas
Entendo quem comentar aí embaixo que estará torcendo para o Gatito ser o man of the match, né? Então vamos lá, os jogadores que atuam no Brasil, tá? Além do Gatito Fernandes, o Júnior Alonso do Galo, o Bobadilha do São Paulo, o Vila Sante do Grêmio e ele também, o nosso Carrasco, meu Deus do céu, será que vai ser Carrasco da seleção também? Isidro Pita do Cuiabá, no comando de ataque da seleção paraguaia, né? O Paraguai que vem de um bom resultado, né? Na rodada anterior, empatou em 0-0 com o Gatito ali, tendo uma boa atuação diante do Uruguai lá em Montevidéu, né? No Monumental. Galera, falando do Uruguai, né, agora dando a deixa, o Damian Soares, ele deu uma entrevista para uma rádio uruguaia, em que ele alegou que uma das questões que fez ele decidir ir para o Peñarol é a questão do calendário brasileiro, jogos de 3 em 3 dias. Eu acho até que é uma desculpa mais ou menos esfarrapada, mas assim, pode ter sentido, já que ele é um jogador que já veterano, né? Muitos anos de Europa, enfim. Então pode ser até que isso aí faça algum sentido, né? Ele alegou cansaço extremo por jogar de 3 em 3 dias aqui no Brasil, mas não deixou de elogiar, aliás, elogiou bastante o futebol brasileiro, a economia brasileira, os estádios brasileiros, a torcida e o nível dos jogadores, né? Falou que toda essa atmosfera aqui do futebol brasileiro é muito semelhante à da Europa, né? Comparou até o Brasil, né, ao nível de Europa, né? Deu aquela, enfim, puxadinha ali no Brasil, mas alegou cansaço, né? Eu acho que isso aí seria até uma justificativa plausível, desde que o Damian Soares tivesse jogado limpo com o Botafogo, e por isso que a saída dele foi aí conturbada, né? Não pegou bem a maneira com que ele saiu, que ele abandona, né? Larga o barco do Botafogo em plena competição, né? No caso, Copa do Brasil, né? Ele não viaja para a Bahia de última hora, alegando problemas pessoais, enfim. Então, vamos deixar o Damian Soares para lá, já é passado. Galera, o que é presente, né? É o nosso jogo de sábado, 15 mil ingressos, né? Check-ins, na verdade, já confirmados, quem é camisa 7, e eu espero realmente que o Botafogo consiga chegar aí uma marca de pelo menos 25 mil torcedores no sábado à noite, pela importância que é esse jogo com o Corinthians. Eu entendo que o torcedor está ali com o dinheiro contado, de repente guardando esse dinheiro justamente porque vai no jogo contra o São Paulo na próxima quarta-feira, né, sem ser amanhã, a outra quarta, dia 18. Eu entendo tudo isso, mas o Brasileirão também, obviamente, que é um campeonato que o botafoguense quer ganhar muito, né? Então, enfrentar o Corinthians, que está no Z4, né? Volto a dizer, o Corinthians está motivado. Está motivado porque ganhou do Flamengo 2-1 na última rodada e também acabou de trazer o holandês lá da seleção holandesa, né? O Depay anunciou ontem oficialmente. Então, teremos aí um Corinthians renovado, o Corinthians do Ramon Dias, né? Então, Botafogo, 15 mil ingressos. Galera, vamos lá dar o serviço aqui. Até ontem me pediram, né, nos comentários para dar o serviço aí do jogo, né, para quem ainda está cogitando embalos de sábado à noite, 9 da noite no Newton. Estamos com setores ainda disponíveis, tá? Leste inferior, ali na casa de 55% já garantidos, né, já esgotado, e leste superior 68% até ontem, tá? Estão disponíveis. Oeste inferior também disponível. O que ainda está bloqueado é o oeste superior, tá? A gente sabe ter aquele sistema que só desbloqueia se realmente tivermos os outros setores ali começando a encher e se esgotarem, né? Então, por enquanto, não temos a oeste superior A e B disponíveis. Norte também disponível e, naturalmente, a sul para a torcida do Corinthians, tá? Importante, hoje, terça-feira, dia 10, meio-dia, começa a venda para o público geral. Então, se você não faz parte ainda do Camisa 7, pretende ir no jogo a partir de meio-dia online, tá? E a partir do dia 13, isso mesmo? Não, dia 12. A partir do dia 12, depois de amanhã, às 9 da manhã, começa a venda nos pontos de venda. Venda no ponto de venda. Ficou meio repetitivo, mas é isso. Então, Newton Santos, General Severiano, enfim, as vendas aí, pontos físicos, melhor dizendo, para quem tem mais dificuldade ali, a galera que não mexe tanto em internet, beleza? Então,
Eu acho que esses 15 mil aí ainda está um público baixo pela importância do jogo. Tomara que a gente chegue aí pelo menos 25 mil pessoas, então mais 10 mil aí, botafoguenses que estão na dúvida se vão ao jogo, né? Se você puder, né? Se você puder, chegue junto, galera, chegue junto. Jogo muito importante e que pode marcar a estreia do Vitinho, do Adrielson, do Alex Telles, né? E aí eu dei a deixa agora para o assunto principal, né? Que foi a representação do Botafogo ontem à tarde, do Lonier, né? Imagens da Botafogo TV mostraram o Alex Telles. Alex Telles vai ser apresentado hoje à tarde no Newton Santos, tá? Aquela coletiva ali tradicional de apresentação, né? E depois a passagem também do Alex Telles pelos estúdios da Botafogo TV, falando com o torcedor, né? O lateral de 31 anos, né? Título no Porto, enfim, passagem pela seleção brasileira, né? E quem sabe aí retorno, né? Seleção brasileira, esse é um dos objetivos do jogador, né? Quem também apareceu nas imagens ali treinando, né? Foi uma boa surpresa, foi o Matheus Nascimento, que, enfim, teve uma lesão até quando estava fazendo um bom jogo, né? Contra o Atlético Goianiense ali, ainda no primeiro turno, no comecinho do campeonato. Então, o Matheus Nascimento treinando com o grupo, é a chamada fase de transição, mas parece que teremos aí o Matheus. Eu falei até ontem mais detalhadamente, se você quiser saber as situações de Jefinho, Júnior Santos, Eduardo e do próprio Matheus, falei um pouquinho disso ontem, né? Mas o Matheus Nascimento, Carlos, vai jogar esse ano pelo Botafogo? Acho difícil, né? Acho difícil, acabou perdendo muito espaço. Hoje a gente tem o Igor Jesus como titular, né? Centroavante, e o Tiquinho ali, um semi-titular, né? Um jogador que tem, se não tem começado, tem entrado nas partidas. Então o Matheus acaba... acredito que ele vai ser relacionado em algumas partidas, mas dificilmente ele vai conseguir ter minutagem. Foi uma falta de sorte aí a questão da lesão, né? E aí, futuro aí dirá o que vai acontecer com o Matheus Nascimento ano que vem, né? Tomara que pelo menos ele volte aí em bom estado físico, né? Recupere aí a alegria de jogar, um jogador que sempre foi considerado aí uma joia do alvinegro, né? Que acabou enfim, não se confirmando ainda, né? A gente sempre tem uma esperança aí com os jogadores, né? Galera, vou falar das laterais do Botafogo, né? O Alex Telles, ele estava em ação, né? Lá no Al Nassr, equipe dirigida pelo Luiz Castro, vinha atuando, então acredito que ele seja escalado para esse jogo de sábado, né? Faça a sua estreia. Ele que chegou sexta-feira ao Brasil, descansou um pouco no final de semana, né? Aquela coisa toda, a mudança. E ontem, como eu disse, já apareceu treinando normalmente. Ele deve jogar porque o Cuiabano ainda está com aquele problema que ele teve na coxa, né? Então acredito que o Alex Telles será o titular. Tem gente apostando que o Arthur Jorge ainda vai, até por uma questão ali de hierarquia mesmo, apostar ainda no Marçal, né? Sabendo que ainda tem também o Hugo ali para a posição da lateral esquerda. Mas pelo histórico recente do Arthur Jorge ter lançado o Almada já direto no time, né? Até surpreendentemente, acho que o Arthur Jorge tem chance aí de ver que o Alex Telles está em forma, né? Começar a partida com o Alex Telles. Então, primeira pergunta que eu também faço aqui para vocês: quem que vocês escalariam para sábado? Na esquerda, né? Alex Telles ou Marçal, né? Lembrando que o Cuiabano tá fora de ação aí por algum tempo. E na lateral direita, mesma questão, né? Matheus Ponte, por meritocracia, né? Tem dado conta do recado, tem ido bem. Ou então o Vitinho, contratação aí milionária que o Botafogo fez junto ao Burley, né? Então também fica aquela dúvida, né? Se ele começa com o Matheus Ponte, depois lança o Vitinho, né? Ou será que, se você fosse o Arthur Jorge, já meteria logo Vitinho na direita e Telles na esquerda, né? Uma boa dúvida. E falando da zaga, né? O camisa 34, Adrielson, também estará à disposição. E acho que vai ser um jogador importante aí para, de repente, suprir essa questão que eu falei anteriormente, né, do Bastos. Tá sentindo, né? Tá sentindo o ritmo. Pode ser que ele chegue ao Brasil um pouco fadigado, né, por essa maratona aí de ter ido à África, feito 2 jogos, né, em países diferentes. Pode ser que o Arthur Jorge ache por bem também
promover aí a estreia do Adrielson, sabendo que o Adrielson também vinha treinando muito bem, enfim, fez até jogos de pré-temporada lá no Lyon, né? E jogou um pouquinho, jogou uns minutinhos ali antes de vir para o Fogão. Galera, é isso. Comenta aí embaixo também se você vai assistir o jogo de hoje da seleção. Desanima um pouco nessa questão do Luiz Henrique ter sido barrado, né? Tá dando chance aí para testes da seleção em plenas eliminatórias, né? Com o Endrick. Eu ainda acho que haveria espaço, né? Para que jogasse Vini Júnior, Rodrigo, Endrick e o próprio LH. Eu acho que o Dorival poderia achar vaga para esses jogadores, né? Mexeria um pouco ali na estrutura do meio de campo e até porque na primeira partida aí do Brasil que foi o confronto contra o Equador, né? A gente não viu um Brasil brilhando, né? Acho que até o Luiz Henrique acabou se destacando ali pela vontade, né? E é isso, Gatito Fernandes, né? Hoje contra a seleção, né? Situação que já aconteceu, né? Já aconteceu anteriormente, enfim, Copa América. Estaremos com o coração dividido, né? Ou não, comenta aí embaixo, beleza? Galera, deixe seu like, muito importante, faça seu comentário. Se você não é inscrito, não custa nada, rapidinho, clica aqui embaixo, né? E tem um valeu também, ontem eu estava olhando, tem o botão valeu aqui embaixo, que ajuda, né, financeiramente o canal. É uma moral aí que, se vocês puderem dar, é bacana, né? Tem valores ali diferentes e tô também vendo a questão aí do clube de membros, né? Pra gente implantar aqui e conseguir dar uma bombada maior aqui no canal, beleza? Com as novidades, com as coisas aí que a gente tá planejando, beleza? Tamo junto, aquele abraço, fogão pra cima!